Normalmente aqui no canal Peperail Hard eu trago testes de placas-mãe para o consumidor final, aquele usuário que pretende montar uma máquina gamer ou uma máquina para fazer uma stream, ou aquele usuário que pretende trabalhar com modelagem, arquitetura, criação de vídeos, etc. Mas fora desse escopo convencional tem um mercado muito grande que também demanda de máquinas, porém mais simples, compactas para tarefas do dia a dia. Por exemplo, um caixa de supermercado, um totem de autoatendimento, um sistema de emissão de cupom fiscal, um leitor de código de barra. As aplicações são realmente infinitas para esse mercado de automação comercial, industrial, IoT. E aqui nós temos duas placas-mãe para esse público. A Gigabyte IMB310TNM, sim, o nome não é nada fácil de ser lembrado, e a Gigabyte IMB40005TNM, cada uma com seus diferenciais que serão explorados nesse vídeo. São placas realmente diferentes do convencionais, mas elas são interessantes e vocês vão ver comigo isso até o final desse vídeo. Vamos lá conferir. Vamos começar aqui então com a IMB40005TNM, uma placa-mãe IoT, sistemas embarcados, extremamente compacta, Mini TX aqui está a dimensão dela. Na parte de trás nós temos a logo da Gigabyte, é uma placa produzida aqui no Brasil, 1 ano de garantia, polo industrial de Manaus. Abrindo aqui então nós temos a placa num tamanho extremamente compacto, tamanho da minha mão. Na parte de acessórios nós temos o espelho do painel traseiro, bem compacto para gabinetes bem simples, baixos. Alimentação dos dispositivos SATA, em caso que você de repente vá utilizar uma fonte externa de 12, de 19 volts, nós temos um plug para porta serial, caso você queira utilizar adicionalmente, dois cabos SATA 6 gigabits, o DVD de drivers, ou CD no caso, não sei, com um adesivo da Gigabyte e um mini manual do usuário com um diagrama de todos os componentes. Isso aqui é muito útil para a gente saber identificar o que está acontecendo aqui. Bom, a primeira coisa que chama atenção nessa placa é: Lucas, cadê o socket do processador? Pois é, não tem socket, isso porque o CPU já está embutido na placa por baixo desse dissipador. Ele é um Intel Celeron G4005 de 2.7 GHz com 2 núcleos e 2 threads. Sim, é um CPU extremamente básico, mas que quando utilizado em atividades simples e dedicadas, dá conta do recado, num sistema embarcado, enfim. Para fim de comparação, a minha NASA Synology utiliza um Celeron embarcado como esse também, com a diferença de ser um quad-core. O principal trunfo dele tem um TDP extremamente baixo, apenas 10 watts, é isso mesmo, 10 watts. Logo, não há a necessidade de você ter um cooler completo e sim apenas um dissipador passivo, conforme a gente está vendo aqui. Mesmo assim, ele consegue trabalhar com boas temperaturas. Isso traz outro benefício: o ruído zero, sem fãs, sem ruídos. Ao lado do SoC, nós vemos os dois slots de memória DDR4 SODIMM, que é a mesma vista em notebooks, e também suporta LPDDR4 até 2400, Dual Channel. Com isso a gente pode ter as memórias na posição horizontal e deixa o gabinete mais compacto possível. Na parte superior nós vemos um plug ATX 12 volts de 4 pinos para alimentação, que você pode utilizar ou ele ou a conexão diretamente aqui na parte de trás. Uma conexão para fan, System Fan, LEDs indicativos do status da máquina, acende em vermelho ou em verde. Aqui na parte lateral nós temos os conectores para telas LCD padrão LVDS, 40 pinos, e FPD, junto com os jumpers para a seleção de tensão de ambos. O do LVDS, que é esse do meio aqui, ele permite alteração entre 3 volts, que é o padrão, e 5 volts, caso você queira. O do FPD, que é esse primeiro aqui do canto, ele permite alteração entre 12 volts padrão, que já está aqui, ou o padrão que você utilizar de uma fonte de alimentação externa, você pode sincronizar com esse conector. Aqui nós temos o Jumper Moon SW para você ligar ou desligar o painel, o Speaker Control, que são esses dois primeiros aqui para você fazer um botão de ajuste do volume, caso você use uma caixa de som na placa aqui na parte de baixo, também bem interessante, e a conexão I2C aqui acima. Nós temos o SoC Fan, mais uma conexão para fãs. Nós temos aqui os pinos do painel frontal para você ligar o botão Power Reset com suporte a speaker. Tem um Clear CMOS para você fazer o reset. Aqui na parte lateral de baixo nós temos a porta paralela junto com a GPIO, 40 pinos, e as duas portas seriais do sistema. Na parte de baixo nós temos uma série de jumpers também, por exemplo aqui o LPT Cell, que você vai selecionar se você vai usar a porta no formato paralelo ou no GPIO. Aí você pode escolher se você vai usar aqui o GPIO, enfim.
Nós temos o GPIO no modo 1.2, que seria 12 volts, ou 2.3, que seria 5 volts. O jumper ATX AT para você selecionar o modo da utilização. O GPIO 7 para você escolher se você quer utilizar no modo High ou no modo Low. High já é o padrão. A tensão aqui das portas seriais, se você quer utilizar 5 volts já no padrão ou caso você queira utilizar no 12 volts. Nós temos aqui uma conexão PCI Express X1 2.0 para propósito geral, você pode colocar uma placa caso você queira. Um slot mini PCI Express, que é esse micro slot que vocês estão vendo aqui. Ele é limitado ao padrão 2.0. Na parte de baixo nós temos um slot M2 na placa, olha só que interessante, aqui estão as posições até onde ele pode ir. Esse slot M2 ele vai até 2280, trabalha no modo SATA. PCI Express é limitado apenas a X1, é uma limitação bastante grande aqui, porque é um sistema já um pouco mais antigo por conta do processador. Aqui nesse canto da placa nós vemos a conexão para um microfone digital, a conexão para alto-falante, caixas estéreo de até 3 watts, olha só que interessante, e as conexões do áudio frontal. Bateria do sistema, um slot micro SIM para cartões. Aqui nós temos mais um slot M2, só que esse aqui é destinado para aquele CNVI da Intel, para você utilizar uma rede Wi-Fi caso você queira. Nós temos duas portas SATAs e caso você vá utilizar a fonte externa, aí você não vai ter os cabos de alimentação, você vai precisar conectar aquele cabo que alimenta os SATAs através desse plug aqui. Nós temos duas USBs 2.0 frontal, que permite 4 USBs na parte da frente. E aqui nós temos ainda o conector para você utilizar um cabo VGA a mais, adicionalmente, além do que já tem na parte de trás, você pode colocar mais um cabo VGA aqui, se você quiser fazer essa extensão. E por fim, aqui nas saídas da placa, nós temos a conexão de energia que permite que você utilize fontes de 12 volts, 19 volts, que foi o que eu utilizei, ou 24 volts até 150 watts. Nunca utilize a fonte ao mesmo tempo que você utiliza o conector. Ou você usa o ATX, ou você usa a fonte externa. Aqui nós temos 4 USB, olha o RMA. Aqui nós temos 4 USBs 3.0, conexão D-Sub, mais conhecida como VGA, HDMI, que permite alta resolução, esse aqui é 2.0, então permite 4K 60 Hz, rede Gigabit, saída de som e entrada de microfone. Já a IMB310TN-M tem uma proposta diferente. Essa aqui é uma placa também IoT, sistemas embarcados, ITX pequena, mas ela tem o chipset H310 e o socket 1151. Olha só que interessante. Placa nacional mais uma vez, abrindo aqui, retirando a placa, nós vemos dois espelhos traseiros, um pequeno e um grande, para você eventualmente escolher o tipo de gabinete, porque agora nós temos a possibilidade de colocar CPUs mais robustos. Então você pode querer colocar num gabinete um pouco maior do que aqueles bem pequenininhos. Dois cabos SATAs, a conexão VGA que não vem na placa-mãe, você pode usar pela conexão direta ali nos pinos, não tem na parte de trás. A alimentação dos SATAs, aquele mesmo cabo serial, o diagrama, o DVD e o adesivo. Então, caso o Celeron não seja suficiente para sua aplicação, aqui nós temos uma outra opção que você pode colocar um CPU convencional mais robusto, um Pentium, um Core i3, um Core i5, desde que o TDP dele seja limitado até 65 watts, conforme informa a Gigabyte. Nós temos as mesmas furações, então aqueles coolers convencionais encaixam aqui. Obviamente, a pessoa vai querer utilizar um cooler mais baixo para manter a ideia de um gabinete mini TX. Por conta dessa possibilidade de CPUs mais robustas, a Gigabyte colocou na entrada de alimentação um fusível de 30 amperes para proteger a entrada inicial aqui. O VRM da placa tem 4 fases, com capacitores de tântalo fazendo a filtragem, e essencialmente nós temos componentes muito similares em relação a outras placas. O mesmo slot DDR4, agora ele suporta 2.666 ao invés de 2.400, e também suporta 32 GB de RAM, a outra placa suportava 16 GB de RAM. Aqui nós temos o conector ATX 4 pinos, SATA Power, uma conexão System Fan na parte de cima, o chassi Intrusion. Nós temos aqui duas portas seriais, poderia haver mais duas, é de uma outra versão da placa. Aqui nós temos os seus jumpers de seleção de tensão, assim como eu mostrei para vocês na outra placa. Nós temos o Moon SW, nós temos aqui o LCD VCC para você controlar a tensão das portas de LCDs, os displays que eu mostrei para vocês. Demais conexões, I2C, SM Bus, o backlight, assim como a gente tinha mostrado.
Aqui na parte lateral nós temos os headers do painel frontal, por exemplo, Power, Reset. Nós temos aqui a seleção de ATX, AT. Nós temos o speaker, não o speaker da caixinha de som, mas aquele bip que a gente coloca na placa. E o Clear CMOS bem aqui no cantinho da placa. LVDS, não precisa falar, né? FPD vocês já tinham visto na outra placa. Aqui na parte lateral só o VRM da placa. Agora aqui nós temos um slot PCI Express X4 3.0, lá ela X1 2.0. Então aqui você tem uma facilidade maior para colocar placas mais robustas. O mini slot PCI Express agora também integra um mini SATA. Nós temos o M2 para CNVI, que é aquele módulo Wi-Fi, agora ele fica tudo na mesma reta aqui, ó. Nós temos o mini PCI Express, M-SATA paralelo, e você tem aqui o CNVI para você utilizar também, tá? Na parte de baixo nós temos o slot M2, ele suporta agora o modo X2, lá suportava apenas o modo X1, e aqui nós temos o cartão SIM, o slot SIM, caso você queira colocar um cartão desse tipo. Aqui na parte lateral nós temos aquele mesmo suporte para você colocar caixas de som de até 3 watts estéreo, o header do áudio do painel frontal. Nós temos aqui a conexão de VGA para você ligar aquele cabo de sub aqui. Aqui nós temos o GPIO com menos pinos. Lá nós tínhamos aquela porta paralela, que não tem porta paralela, já é uma placa um pouco mais moderna. Aqui nós temos o chipset H310, a BIOS da placa, o CPU fan para você utilizar eventualmente uma fan, no caso você vai ter que usar sempre o CPU fan. Nós temos aqui apenas uma única USB 2.0 frontal, mas ele compensa isso tendo uma USB 3.0 frontal. Agora você pode ter duas 2.0, duas 3.0. Duas conexões SATA de 6 gigabits, essencialmente é isso. Aqui na parte de trás nós temos aquele mesmo plug de alimentação para fontes externas, nunca utilize junto com o cabo o conector ATX de 4 pinos. Nós temos aqui agora 4 SATAs, lá também tinha, mas era 4 3.0, agora são 2 2.0 e 2 2.0, 2 3.0. Rede gigabit, mais um espaço para outra rede gigabit e uma outra versão dessa placa. Agora nós temos aqui como diferencial o suporte também a DisplayPort, então a gente pode ter duas telas de alta resolução, o DisplayPort e o HDMI e as conexões de áudio. E nesse vídeo eu vou testar a placa com o Celeron soldado, pois a outra com o socket 1151 vai ter a sua performance variável de acordo com o CPU que você colocar. Após conectar o cabo de alimentação SATA, a fonte externa de 19 volts, a memória RAM DDR4 e o mouse e teclado, a placa em si, como qualquer outra, tem a interface BIOS, onde a gente pode realizar os ajustes nas opções da placa, processador, vídeo integrado, etc. Já no Windows, nós vemos que o processador é o gargalo do sistema por ser um simples dual-core. No meu caso, eu coloquei apenas um módulo DDR4 2400 4GB e cerca de 128 MB foi automaticamente alocado para vídeo. Porém, surpreendentemente, foi possível assistir vídeos em 4K pelo YouTube graças às avançadas técnicas presentes no chip gráfico integrado, apesar de ter alguns drops de frames. Reduzindo para 1080p, é possível assistir com mais tranquilidade. Obviamente, essa é uma placa que tem um foco em sistemas embarcados, então normalmente não vai ser utilizado para o Windows, para o YouTube, embora possa ser utilizado como nós vimos aqui. Então mesmo o CPU sendo simples, normalmente dá conta do recado. Caso a sua aplicação necessite de algo a mais, você pode partir para uma máquina com um socket que você pode trocar o processador. Para fins de comparação, o Cinebench R20, popular benchmark do cinema 4D, o CPU pontuou 257 pontos, a metade do que o i5 5300U com 4 threads faz. Em Pasmark, em 1513 pontos no teste do CPU, performance abaixo da média do que é tipicamente testado. Pela câmera térmica, utilizando o CPU por 30 minutos, nós vemos que ele é capaz de rodar bem sem cooler, apenas com seu dissipador passivo. Temperaturas bem amenas na parte da frente e picos de 59 graus na área dos conectores do painel traseiro. Bom pessoal, chegamos então ao final de mais um breve vídeo com duas placas diferentes, que eu nunca tinha trazido nada para esse mercado e de repente seria uma oportunidade para começar a falar mais sobre essas áreas também. Nós temos placas com seus diferenciais, uma delas tem esse CPU soldado, pronto para ser utilizado já com o seu dissipador, TDP baixíssimo, temperatura bem baixa, zero ruído porque não tem fan no sistema. E aí, caso você precise de um sistema um pouco mais rápido, você pode pegar a outra placa que tem um socket 1151 normal, você pode colocar um Core i5, um Core i3, um Pentium,
junto com o Cooler Box, e você vai ter um sistema mais robusto, mais escalável de acordo com as suas demandas. E como vocês viram, ficou muito claro, não se trata apenas de simples placas-mãe ITX. Tem várias placas ITX no mercado, mas aqui nós temos placas com suporte a telas, com suporte a múltiplas portas seriais, porta LPT, recursos para botões em um painel, caso você queira montar um sistema all-in-one, você pode colocar botão de volume, botão de ajuste de brilho, coisas que permitem com que essa placa seja totalmente integrada dentro de um PC, sem que você precise montar outras coisas. Então elas têm os seus diferenciais em relação a uma placa-mãe convencional. Em relação ao preço, ambas podem ser encontradas hoje no Brasil, porém não com tanta facilidade, são poucas lojas que trabalham, afinal o público também é um nicho do mercado, né? Mas nós temos aqui o preço atual delas rondando a casa dos R$720. Se você pega, por exemplo, a versão MB4005, que é a versão que tem um CPU Celeron soldado, em relação a uma placa convencional H310 mais um Celeron, dá praticamente o preço da placa, com a vantagem, novamente, você ter todos esses recursos para sistemas embarcados. A outra placa, MB310TN, você está comprando apenas uma placa-mãe, você vai precisar colocar o processador, como foi mostrado para vocês, porém, aqui tem um pulo do gato. Tem uma outra versão dessa placa, sem esse M no final, que é um pouco mais robusta. Por exemplo, ela tem mais portas seriais e ela tem Dual LAN. É um sistema interessante, de repente, para quem precisa de 2 LAN gigabit, e o preço é hoje o mesmo. Então, ao invés de comprar a versão M, você pode comprar a versão sem o M e já ter um recurso um pouco mais elaborado na placa, ok? Bom, basicamente é isso. Outra vantagem das duas placas é o consumo de energia extremamente baixo em relação ao desktop convencional, com vários recursos nas placas. Aqui nós temos placas compactas, preparadas para esse tipo de mercado, com preço razoável, embora a versão 310TN está um preço aí um pouquinho acima de uma placa H310, mas é uma ITX com os seus diferenciais também. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e nos vemos em breve em mais um review nos próximos dias. Até mais. Tchau, tchau.